Fala pessoal, tudo bom? Mais um Coelho Cast no ar e hoje nós vamos começar mais uma série de vereadores conversando com a nossa querida Lucy. E aí, Lucy? Oi, Ricardo, tudo bem? A gente vai tentar bater um papo hoje, né? Vamos bater um papo, vai ser um papo bem descontraído, bem tranquilo, um papo de uma prosa, né, Lucy? Lucy, eu queria que você começasse se apresentando, quem é a Lucy, de quem que ela é mãe. Conta pra mim quem é você e quando você chegou em Junquerópolis. Eu sou a Lucy, eu sou mãe da Amanda Omodei, uma psicóloga maravilhosa lá em Curitiba, fez 28 anos. Sou casada com o Osmar Omodei e eu cheguei aqui em Junquerópolis há 28 anos. E o interessante é que eu cheguei aqui em Junquerópolis na mudança da política, sabe? Começando esse ciclo que a gente está vivendo. Então, quando eu cheguei aqui, a cidade estava passando por um problema de mudança, de transformação, que tinham passado por vários problemas e estava se reajustando na época do Dr. Érico Furim. Então, foi uma época de mudança e de transição, né? Fui muito bem acolhida aqui em Junquerópolis, porque eu não sou daqui, eu sou de Pacaembu, né? Então, eu agora posso dizer que eu sou uma junqueirapolense, que faz 28 anos que eu resido aqui. Lucy, então vamos começar. Eu queria que você... Vamos voltar lá para sua infância. Quero saber que você me dê bastante detalhes, tá? Quero que você me conte da sua infância, como que foi, que você brincava, o que você gostava de fazer quando era criança. Olha, Ricardo, a minha infância foi uma infância muito gostosa. Eu sou filha do seu Gilberto Livino de Mello, da dona Helena Aparecida Feltrin de Mello, que hoje ela já não está mais aqui com a gente, né? Vai fazer 8 anos agora, dia 14, amanhã. E ela nos deixou, né? Então, eu desde pequena, eu tive uma vida assim, naquela época, né, em 1971, não tinha todas essas coisas que os jovens de hoje têm, né? Eu sempre morei no sítio, sempre trabalhei na roça, acompanhava meus pais desde pequeno. E na época que eu era criança, meu pai e minha mãe me levavam para a roça, levava dentro de uma cesta, né? E fazia uma cabaninha e colocava eu dentro dessa cesta enquanto eu dormia. Minha mãe trabalhava e quando era a hora da amamentação, da minha alimentação, minha mãe, né, ia até mim e me dava o leite, a papinha, as coisas que tinha. E eu cresci assim. Depois veio logo, 2 anos depois veio a minha irmã, né? Então a gente ia. A minha mãe colocava a gente numa carriola, colocava a cesta de coisa que tinha e a gente ia pra roça. Na carriola? Na carriola. E lá a gente brincava, corria, enquanto meus pais trabalhavam, meus avós, né? Meu pai é filho único. Então minha avó e meu avô, que eram pais do meu pai, sempre moraram com a gente. Então eu tive, além dos meus pais, eu tive um avô e uma avó muito presentes, né? Aí à tarde a gente vinha embora de novo na carriola, ou às vezes em cima do cavalo. Aí a gente chegava em casa, minha mãe ia cuidar da gente, dar banho e tal, fazer janta. E aí eu fui crescendo nessa vida. Onde meus pais estavam, a gente estava. Foi uma infância que eu não tinha boneca, eu não tinha brinquedos. Então, os brinquedos que a gente tinha eram o que a gente fazia na roça, né? Aqueles boizinhos de manga, boizinho de mamão, fazia pocinha de água para fazer bolinho. Então, eu tive uma infância que eu brincava. Fazia boneca, João? Como fazia boneca, Lúcia? Boneca de milho verde. Espiga de milho verde. A minha avó ia com a gente, colhia aquelas bonequinhas do cabelo rosa, branquinho. Aí ela fazia umas roupinhas, colocava umas rendas na bonequinha, fazia umas trancinhas e a gente brincava com aquela bonequinha até murchar o cabelo. Aí quando murchava o cabelo, a gente jogava. Pegava outra espelha. Fazia outro. Então a minha infância foi assim. Aí depois eu cresci um pouco mais, né? Com 6, 7 anos já estava indo para a escola. A escola também era no sítio.
Então, meu pai e minha mãe sempre teve cuidado de levar e buscar a gente. Por mais difícil e dificultoso que era, que a gente tinha que andar a pé, passar no meio de café, sabe, para chegar até na escola. Mas meus pais sempre estiveram no presente. E aí eu fui crescendo e aí eu fui tomando conta da casa. Com uns 8, 9 anos eu já tomava conta da casa. A minha mãe saía para trabalhar e eu já ficava em casa, porque aí já tinha o meu irmão também, né? Então ficava eu, a minha irmã, que é depois de mim, o meu irmão, e eu cuidava deles. Aí eu lavava, passava, só não mexia com o fogão, porque minha mãe tinha medo, né? 8 anos. 8 anos. Aí quando a minha mãe chegava da roça, aí eu já tinha feito as coisas mais assim de casa, né? Lavar a louça, dar uma limpada na casa, cuidar dos meus irmãos, olhar. Aí minha mãe chegava e fazia o resto do serviço. E aí foi passando, e eu, com o passar do tempo, acabei assumindo a casa. Então eu ia estudar, chegava em casa meio-dia e meia. Aí eu tomava o almoço, a gente almoçava, tomava um banho, e aí a gente ia para a roça. Ajudava lá até umas 2, 3 horas da tarde, e meu pai sempre trabalhou com café. Aí eu vim embora mais cedo e já trazia meus irmãos. Aí eu ia colocar, porque naquela época a gente não tinha energia elétrica. Aí colocava água para esquentar, né? Não é que não tinha, é que onde você morava não tinha energia elétrica. Na cidade já tinha, só que no sítio antigamente era mais difícil, né? Aí eu chegava, colocava água para esquentar e esperava o meu pai, minha mãe, meu avô e a minha avó voltarem da roça. Aí quando eles chegavam, eles iam tomar banho, eles iam lá com um balde, né? Colocava água quente para temperar a água que eles falavam. Colocava naquele chuveirão, erguia, né? E lá tomava banho. E aí você tinha que ficar repondo, porque se você... Quem O chuveirão é tipo aqueles negócios de regar, já? Não, era tipo um regador, né? Só que era embaixo. Sim. Aí você colocava numa corda, puxava, né? Tinha uma rodana. Aí você prendia lá na parede e aí você tomava. Você ia soltando, que ela tinha tipo... Controle manual ali. Tinha tipo uma torneira, né? Você controlava aí. Controlava a vazão da água ali e tomava um banho quentinho. Esquentava. E a minha vida foi assim, de criança, né? Então, assim, o que a gente pôde aproveitar, a gente aproveitou. De brincadeiras, eu só não tinha bonecas, aquelas coisas mais... Mas tinha muita felicidade, Sim. muito amor, viveu bem sua infância. E é uma coisa, todo mundo fala que, assim, as pessoas... mas eu sofri tanto, eu tenho tanta mágoa da minha época, que eu não. Eu vivi o tempo mais feliz e mais importante da minha vida foi nessa época. Porque nessa época eu aprendi o que é amor, sabe? E a minha família, meu pai e minha mãe, eles sempre nos criaram assim. Quando você tinha para comer, a gente comia a mesma coisa, todo mundo, e era sempre na mesa, sabe? Com todo mundo. E meu pai, mesmo cansado, meu avô, porque eles trabalhavam horas e horas no sol quente, né, tal, sempre com muito carinho, com muito amor. E meu pai, às vezes, trabalhava com o meu avô, trabalhava durante a semana para poder fazer a compra no sábado. E aí ele já comprava, essa compra deixava lá, né? Comprava tudo de saco. Deixava lá, fiado, né, que falava nas vendas. Aí trabalhava durante a semana para pagar aquela lá para poder comprar outra. Então a minha vida foi assim, eu nunca tive regalias. Uma coisa e outra, né, você? Porque muita coisa já produzia ali, né? Porque a gente tinha bastante coisa, né, no sítio. A gente tinha horta, porco, galinha, essas coisas. Tudo saudável, nem sequer existia lata de embutido para você, não, né? Aí a gente tinha aquelas latas de... Matava o porco, chamava o vizinho do lado, o vizinho de cima, aí matava o porco, era aquela festa. Aí fazia aquelas latas... Tem que pré-cozinhar, matar, deixava dar. Lata na banha e guardava.
E aí a minha avó guardava, tinha sempre um quartinho, que a minha avó era nordestina, né? Minha avó era pernambucana, meu avô. E aí ela tinha aquelas louças dela, as coisas, ela brilhava, sabe? Os alumínio dela era a coisa mais chique do mundo. E ela tinha um ciúme Mostrava tudo. lustrado. Aí quando chegava no sábado, ela colocava eu pra lustrar Nossa. os alumínios. Aí ela fazia aquela pastinha com cinza, né, e tal, e colocava lá pra ela. Mas era coisa assim, ela falava, olha, é pra fazer, mas ela tava ensinando a gente, né? E eu fazia, principalmente eu. Ela falava, nossa, filha, você fez perfeitamente. Ela sempre foi uma avó que ela ensinava, mas ao mesmo tempo ela incentivava. Eu lembro que um dia, a primeira vez que eu fiz o arroz, que eu fui cozinhar o arroz, eu salguei e queimei o arroz. E ela falou, só ótimo. Eu tinha o quê? Acho que uns 9 anos. E ela foi a primeira. E na hora que eu experimentei, eu vi que estava salgado, né? Aí eu já pensei, eu vou levar uma bronca. Mas a hora que ela foi comer, ela falou, nossa, filha, foi o melhor arroz que eu comi. Por causa dela, eu me apaixonei pela cozinha também. Então, ela me ensinou pratos nordestinos, né, da época que ela morava lá no norte, né? Então, assim, eu criei esses laços afetivos. Comida, para mim, tem um laço muito afetivo, sabe? Então, tudo que eu vou fazer, eu coloco muito amor, porque na comida você pode passar isso, né? Que legal, cara. Eu faço isso também. Eu gosto de cozinhar. Eu cozinho açoriano, toda alegre. Nossa, eu cozinhar. me realizo quando eu tô na cozinha. É bom cozinhar com prazer. Você tem alguma traquinagem que você lembra da época de infância? Cair, quebrar a perna? Eu fazia. Subia em pé de goiaba. Ah, Tinha os pés de goiaba na janela da cozinha. Aí eu subia para catar as goiabas, né? Porque eu não gostava de comer as goiabas de baixo, eu tinha que catar as de cima. Até que um dia eu escorreguei e caí. E acho que traquinagem, eu não tinha muito tempo para fazer, porque eu tinha que cuidar trabalhar também. da casa, né? Então eu sempre fui muito responsável. Então, assim, eu desde pequeno eu lembro que minha mãe me dava as tarefas e eu nunca deixei de fazer. Não pelo fato de que minha mãe fosse brigar comigo por eu não ter feito, mas pelo fato de eu chegar e ela falar, poxa, eu não preciso fazer, porque ela estava cansada, né? Então, minha mãe sempre chegou muito cansada. Minha mãe trabalhou muito, sabe? Então, ela era uma pessoa que ela acordava 5 horas da manhã e ia dormir 1 hora da manhã, porque além de trabalhar na roça, ela tinha que deixar as coisas também na casa, né? Então, minha mãe trabalhava muito. Então, eu me sentia na obrigação de fazer para ela se sentir um pouco menos carregada, sabe? Então, eu sempre tive essa maturidade e essa responsabilidade dentro de casa. Você estudou aqui, Lucira, ou era só na roça que estudava? Não, eu estudei lá em Pacaembu, né? Eu morava no Pacaembu. Então, eu estudei do 1º ao 4º ano. Estudei numa escolinha de sítio, que era de manhã, era a 3ª e 4ª série, na mesma sala, só dividia pelas carteiras, né? A professora dava a aula para a 3ª série, passava a matéria, enquanto a gente copiava, ela dava para o outro. Na mesma sala. Isso, e na parte da tarde era de 1º e 2º ano. Aí estudei até o 4º ano, na escolinha municipal do bairro Areia Branca, onde tem a mina, a Bica, indo para Mirandópolis. Aí eu fui para a cidade, fui para Pacaembu e estudei no Joel Aguiar, que é a escola estadual. Aí eu estudei da 5ª série, né, até eu me formar no magistério, eu fiz magistério. Aí depois que eu me formei no magistério, eu comecei a trabalhar, né, e eu já estava trabalhando na cidade. Aí eu comecei a trabalhar no Ikeda. Eu trabalhei 5 anos no Ikeda, né, que é do pessoal aqui, só que lá em Pacaembu é do Sérgio, né? Eu trabalhei 5 anos com ele. Aí foi onde eu conheci meu esposo, e aí eu casei e eu vim pra cá. Você casou com que idade? Eu casei com 26 anos, eu casei em 1996. Aí veio para Junqueiro. Aí eu numa fase bem delicada. Bem delicado. Tava passando aquela, né? Como que foi aqui? Você, quando casou, como que era a sua vida? Era mais tranquila ou passou por muita dificuldade? Foi um pouquinho, porque assim, eu vim pra Junqueira, eu tava grávida.
né? Então, eu não tinha emprego. Eu ficava em casa, cuidando da casa, e que eu estava grávida também, até a Amanda nascer. E depois que a Amanda nasceu, eu também fiquei em casa, até ela completar 8 anos. E nesse período era só o meu marido que trabalhava, né? E naquela época não se ganhava tanto, né? Aí depois que a Amanda nasceu, que ela estava com 1 ano e pouco, aí o meu marido fez concurso para penitenciária, que foi quando abriu aqui. Aí ele passou e aí ele começou a trabalhar como funcionário público. E aí ele se aposentou agora em agosto, então já foram mais de 30, quase 40 anos de serviço já. Então ele já está aposentado. E quando eu vim para cá, estava nesse período de transição, né? Saindo de uma época falida para todo mundo, né? Então a gente foi embora daqui. Aí o pessoal tava indo embora e você vinha. E eu estava vindo, né? Então eu peguei a fase de transição boa e também a ruim, porque até, né, entrar tudo no eixo, né? Então, Ô, Lucy, você é formada em quê? Qual que é? eu sou formada em magistério, né? E eu tenho pedagogia, só que não terminei, não concluí, né? E estou fazendo agora, eu vou começar a fazer gestão pública. É? Você trabalha no que hoje? Eu sou secretária do Sindicato dos Servidores Municipais. E conta um pouquinho aí do seu trabalho, como que é seu dia a dia. Primeiro eu queria que você contasse, você disse que começou a trabalhar aqui na cidade no Quena ou na cidade de Pacaembu. Eu comecei a trabalhar em Pacaembu, antes de eu casar, eu trabalhei no mercado, né? Aí depois que eu vim pra cá, que eu tive a Amanda, fiquei 8 anos sem trabalhar. Depois que a Amanda já estava indo para a escola, que ela estava se virando sozinha, aí eu comecei a procurar trabalho e consegui na associação comercial. Eu trabalhei acho que é 2005 até 2015. Eu trabalhei na associação comercial. E a sua trajetória de estudos, como foi? Conta pra mim. Depois você saiu da escola. E depois que eu saí, eu fui trabalhar, aí eu já casei, então eu não fiz faculdade. Aí depois que eu comecei a fazer faculdade, fiz pela Univesp, né? A faculdade de pedagogia, foram 4 anos de pedagogia. Aí eu dei um tempo, né? E aí agora eu tô começando a outra de gestão pública, que é EAD também. EAD, gente? A outra também foi EAD também. Tá. Você pegou uma fase que você chegou aqui em Junquerópolis, você disse, né? Numa fase de crise. Também foi que o Brasil estava saindo de uma crise, né? Estava saindo. Apesar que já estava estabilizado o real, mas Junquerópolis especificamente passou por um momento histórico. Principalmente para os funcionários públicos, né? Tinham vários funcionários que não recebiam, né? Tava aquela coisa assim, trabalhava e não tinha como receber no final do mês. Então tava, assim, uma questão complicada, né? Então eu cheguei aqui em Junqueira terminando isso daí, né? Começando uma outra administração, que são esses 28 anos agora, que vai completar esse ciclo de 28 anos, que vai completar o doutor Osmar e o doutor Doré. Né? Então, o que será que levou Junquerópolis a, vamos dizer assim, a passar por essa situação difícil você acha que aconteceu? Por que Junquerópolis sofreu tanto, assim? Eu acho que foi um descuido, às vezes, na administração, né? Aconteceu algumas coisas que não souberam contornar, e aí virou uma bola de neve, né? E quando vira uma bola de neve, é difícil, né? Você solucionar assim, num tempo determinado, né? Então, assim, eu não vivi essa época ruim. Ouvia-se falar muito, né? Você chegou a falar, fulano... Deve ter alguém que teve uma péssima gestão. Tal. Mas, assim, eu posso falar, assim, de conhecimento de causa nesses 28 anos. Que é o que você viu. Aí você viu Junquerópolis avançando. Foi. Porque, assim, você via avançando a olhos vistos mesmo, sabe? Aí foram 4 anos de colocação de... Bem difícil. É colocar a casa em ordem mesmo. Aí depois foram começando as melhorias, né? Foram começando... Por exemplo, me dá um exemplo de uma melhoria assim que não tinha, foi acertando
o salário dos funcionários públicos aos poucos. Aos poucos. Aí depois começaram a ir para os bairros, né? Depois que já estava com a classe dos funcionários públicos tudo regularizada, tudo, né? Aí começou a parte de olhar para a cidade, né? Aí, aonde eu moro mesmo, quando eu cheguei lá, o meu bairro não tinha asfalto, era um bairro bem afastado, assim, sabe? E aí, aos poucos, foi. Hoje, não tem nem... Se eu falo de como era, ninguém acredita, sabe? Porque hoje tá tudo asfaltado, tá tudo iluminado, tá tudo com, sabe? Bem cuidado. Áreas de lazer. Então, assim, tem... É muito engraçado, Lucy, que eu tenho parentes de fora daqui, né? Lá da região metropolitana de São Paulo, Ferraz de Vasconcelos. É uma cidade, assim, tem bastante buraco, bastante lixo na rua. E até o ar é diferente. Uhum. Eles vieram pra cá, eles vêm pra cá, eles, olha assim, primeira coisa. Nossa, que ruas largas. As nossas ruas são largas, as pessoas dirigem aqui com bastante facilidade. Lá é uma rua estreita, a avenida lá é mais estreita que uma rua aqui comum. Uhum. Então, assim, a rua é limpa, não tem lixo, a praça é limpa, tem bastante árvore, eles gostam disso, do ar, o ar puro. E dá uma sensação, logo que você chega ali na rodoviária, você já vê uma sala de espera daquela, você já tem uma boa impressão da cidade, né? Eu mesmo me apaixonei por Junquerópolis, que eu cheguei aqui vai fazer 13 anos, 14, 13 anos. Cara, eu me apaixonei, eu não quero sair daqui de jeito nenhum. Eu tenho a oportunidade de morar em Marília, que eu tenho comércio lá. O pessoal de Marília que me desculpe, mas não tem jeito. Eu até tentei assim, ficar um pouco lá, mas eu não consigo ficar longe de Junquerópolis. Eu criei uma raiz aqui. E eu acredito que a maioria das pessoas é apaixonada por Junquerópolis. A gente tem um amor por essa cidade. E eu sou apaixonada mesmo. E antigamente, se as pessoas, os meus amigos, me ouvissem falar assim, você tá... Porque eu não gostava de Junquerópolis. Quando eu era solteira, que a gente saía, né? Que antigamente a gente saía em grupos de amigos, né? A gente combinava aonde que a gente ia e tal, né? E de final de semana a gente sempre vinha pra cá. E aí eu falava, gente, nós vamos pra Junqueiro de novo, né? Vamos pra outro lugar. E quando eu vinha pra cá, eu ficava... E olha onde eu vim parar. Estou morando em Junquerópolis. E eu criei um vínculo muito especial aqui. Mesmo que a gente tinha outra cidade, o que acontece quando você veio para Junquerópolis? Ela rouba, né? Nossa, meu pai que fala, ele fala pra mim, nossa filha, você mora numa cidade espetacular. Porque assim, eu tenho paixão pela cidade onde eu nasci, né? Mas você vê que a minha cidade tá assim, sabe? Procurando melhorar, mas tá difícil. E a Junquerópolis tem tudo, sabe? Que todas as cidades gostariam de ter. E tá crescendo. E tá crescendo. Você olha assim, Junquerópolis tem progresso a olhos vistos, né? É uma cidade limpa. Eu tenho um amigo que quando ele vem passear pra cá, ele fala assim, eu tô indo pra sua capital. Porque ele fala que aqui, Junquerópolis é uma capital. Porque o que eu tenho aqui, ele não tem lá na cidade grande também. Né? Então, ele adora aqui. Então, é um motivo de orgulho, né? Eu gosto de sossego, gosto de tranquilidade, paz. Então, para mim, aqui é um paraíso. Aqui é. É o que eu encontro aqui. E eu queria fazer uma pergunta para você. Por que você se interessou pela política, Lucy? Porque eu acho que eu preciso colocar o meu sim à disposição, né? A gente precisa se doar para os outros. E o que Deus pede, que eu falo que eu sou muito apaixonada por Deus. Então vamos falar sobre isso. Eu sou muito mega, hiper apaixonada por Deus, porque Deus faz coisas na minha vida assim que eu falo, mas Senhor, eu achei que não ia acontecer dessa forma. E acontece de formas assim extraordinárias, né? Você tem algum testemunho específico para compartilhar com a gente? Eu tenho. Eu passei por um período bem difícil, há uns 5, 6 anos atrás. Eu perdi o emprego, né? Foi quando eu saí da associação comercial. E eu passei por um período, assim, muito difícil, porque eu estava numa fase de mais de 40 anos.
E isso que me motivou também, eu ter entrado na política, para mim colocar a minha voz por outras mulheres. Porque o que eu passei foi um tipo assim, eu não falo que foi um preconceito, mas é uma realidade que a gente vive. A mulher, depois dos 40 anos, ela não é tida como uma pessoa boa para trabalho, você entendeu? O mercado de trabalho parece que fica estancado ali para ela. E isso aconteceu comigo. Porque eu sou super inteligente, sou comunicativa, eu tenho ótimas qualidades, sei do meu potencial, da minha capacidade, mas aí eu chegava nos lugares, a pessoa falava assim, quantos anos você tem? Eu assim, eu tô com 45, 46 anos. Ai, mas a gente não tem serviço para você. Eu não me encaixava no tipo de serviço que a pessoa tinha. E aí, eu ia bem nas entrevistas, tudo, mas chegava na hora, Lucy, sinto muito, mas não dá e tal. E isso foi me deixando desmotivada. Eu comecei a me sentir que eu era, Mas que tipo de trabalho é esse que você, né, não serve? não serve. Então, e aí eu fiquei pensando, aí eu conversava com outras pessoas, amigas minhas, também estavam nessa idade, e falava, Lucy, mas tá tão difícil para arrumar emprego. A gente não tem qualificação, parece que o mercado de trabalho não quer. E eu senti isso, eu tô falando de mim, pessoal. E aí, para trabalhar, às vezes eu tinha que ficar pedindo, sabe, meio que mendigando o negócio. E às vezes a pessoa dava o trabalho por dó, mas não olhava a minha capacidade. Então eu decidi entrar mais na política para ser essa voz, sabe? Lucy, eu precisava fazer uma pergunta para você, né? Nessa pergunta final, você, se eleita, o que a população de Junquerópolis pode esperar da você? Comprometimento. Comprometimento, trabalho, respeito, né? Porque eu acho que tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que ter pilares. E eu me baseio muito. Eu primeiro preciso respeitar as pessoas que vão me dar confiança, né? E me propor a trabalhar para ser a diferença, sem briga, sem tumulto, porque eu acho que tudo que você conversa, dialoga, que você coloca a sua opinião com carinho, com respeito, sempre há uma solução, né? E porque também estar na política, eu sendo mulher, eu vou poder também ter doar mais, né? Porque a mulher tem sempre um carinho, tem sempre um aconchego. Um olhar diferente. É um olhar diferente, né? Tem aquela forma de você olhar e entender, né? E se a gente pode administrar uma casa, por que a gente não pode? Tem que ter mais mulheres na Então, política, é muito pouco. Acho que a voz da mulher precisa ser ouvida, né? Porque nós temos capacidades e temos condições de poder ajudar, né, nas discussões efetivas e que vai acontecer no município, para trazer mudança, né? Trazer melhoria, progresso. Então, se eu conseguir chegar lá, as pessoas podem esperar de mim trabalho, responsabilidade e principalmente o respeito. Legal. Lucy, muito obrigado, querida. Foi um prazer te conhecer. Prazer foi. Boa sorte. Obrigada. Que você volte aqui para conversar com a gente como vereadora eleita, que a gente pretende fazer essas entrevistas com os vereadores eleitos. Uhum. Adorei te conhecer. Você é uma pessoa incrível, uma energia muito boa, tá? Deus te abençoe e te proteja sempre. Nossa. Pessoal, então, se vocês gostaram do conteúdo, gostaram dessa matéria, não se esqueça, é muito importante, tá? Além de se inscrever no canal, que eu já vou pedir para vocês agora, clicar no botão de inscrito, não esquece de ativar aquele sininho do YouTube, tá, pessoal? Porque senão eles não entregam o conteúdo. Então, se inscreva e ative o sininho para vocês receberem em primeira mão o nosso conteúdo. Muito obrigado, prazer falar aqui com vocês, prazer falar com o nosso convidado.